Vamos mergulhar agora na história de um império financeiro que, segundo investigações, foi construído em cima de fraude, corrupção e uso da força. Olha só que chocante! Essa mensagem, que teria sido enviada pelo banqueiro Daniel Vorcaro, era direcionada a um jornalista e acabou revelando uma operação bem sombria por trás de uma grande instituição financeira. E a pessoa que supostamente executava essas ordens tinha um nome bem específico e, vamos combinar, assustador dentro do grupo: sicário. Mas não era só papo, não. Pelo que tudo indica, existia um sistema coordenado de intimidação que era operado através de um grupo de WhatsApp chamado A Turma. E o que chama atenção é como a coisa era organizada, sabe? Tinha uma cadeia de comando muito clara, em 3 etapas, para essas atividades que a polícia diz serem ilícitas. E aí a gente percebe que o alvo não era só jornalista. A intimidação, supostamente, se estendia a ex-funcionários, a prestadores de serviço, a qualquer um que fosse considerado um problema. E o poder do grupo não parava por aí. Eles também teriam um alcance digital impressionante, com um acesso que é descrito como alarmante a bancos de dados sigilosos da polícia aqui do Brasil e até de fora. Tá, mas a pergunta é: por que um banqueiro precisaria de uma milícia particular? Bem, a resposta parece estar na proteção de uma operação financeira de uma escala absurda. A investigação descobriu uma suposta fraude tão grande que as autoridades pediram o bloqueio de ativos na casa das dezenas de bilhões de reais. É muito dinheiro. E um detalhe que choca: dentro desse valor todo, mais de 2 bilhões de reais, segundo os investigadores, teriam sido escondidos pessoalmente por Vorcaro na conta do próprio pai. Ou seja, a suposta fraude não era só complexa, ela era, segundo se apurou, predatória, porque teria mirado no dinheiro da aposentadoria de cidadãos comuns, usando esses fundos em investimentos de altíssimo risco. Agora, um esquema desse tamanho dificilmente funciona sozinho, né? E os investigadores afirmam que encontraram ajuda de dentro, e justamente da instituição que deveria impedir crimes desse tipo. A investigação aponta que 2 diretores do Banco Central do Brasil teriam, na prática, invertido os papéis. Em vez de fiscalizar, eles estariam agindo quase como consultores particulares para o Banco Master. E essa relação era aparentemente tão próxima que um desses diretores, o Paulo Sérgio, quando foi promovido num cargo importante, a primeira coisa que ele fez foi mandar um print para comemorar com o Vorgaro. Quase como se ele fosse o chefe, né? E claro, isso tudo acabou levantando questões mais amplas sobre o crescimento meteórico do banco. Será que a fiscalização na época foi, digamos, propositalmente frouxa? A investigação também olha para isso? Para conseguir operar com essa aparente impunidade, não bastava ter, supostamente, reguladores do seu lado. Tudo indica que era necessário uma forte blindagem política. E uma olhada no celular do Vorcaro revelou uma agenda de contatos que, bem, parece uma lista de quem é quem no poder do Congresso brasileiro. O dinheiro, segundo as apurações, parecia fluir diretamente para os mais altos níveis da política. O cunhado de Vorcaro, Fabiano Zentel, por exemplo, foi o maior doador pessoa física para as campanhas de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. E essa teia de influência parece que funcionava na prática. Várias tentativas de abrir uma CPI no Congresso para investigar o banco, mesmo com assinaturas suficientes, foram simplesmente barradas. Esse caso todo nos leva a uma questão fundamental. O que acontece quando uma instituição financeira começa a operar fora da lei, se infiltrando nas próprias estruturas do Estado? A Polícia Federal chegou a dividir a organização em 4 núcleos diferentes: um financeiro, um de corrupção, um para esconder o dinheiro e um de intimidação. A estrutura operava com uma sofisticação que lembra uma agência de inteligência do governo. E é exatamente essa mistura explosiva de dinheiro ilícito, corrupção política e violência que torna esse caso tão grave. Não é só um crime financeiro, é uma suposta infiltração no aparelho do Estado. E isso nos deixa com uma reflexão final e bastante perturbadora. Se um banco passa a operar como um cartel, qual é o preço que a democracia paga no fim das contas?